Daniela Delavô. 8h42, estamos de volta e você está no Bom Dia Nordeste. Bom dia. Saúde e bem-estar. Olha, Semana Santa é marcada por uma forte simbologia religiosa e cultural, refletida também à mesa. No Nordeste, receitas com peixe fazem parte da mesa do nordestino. O pescado pode ser uma opção de proteína bem saudável. Para falar sobre os cuidados e os benefícios, a gente recebe Antônio Rangel, ele que é diretor tesoureiro do Conselho Regional de Nutrição. Bom dia para você, Antônio. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, do Bom Dia Nordeste. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui hoje para conversar um pouco com vocês, né? Sobre muito bom. Esse hábito alimentar aí dos pescados, que na nossa região, aqui no Nordeste, a gente deve dar mais preferência, né? Pois é, a gente tem um litoral tão bom, né, para isso, e a gente tem que aproveitar isso de verdade. Agora, peixe é peixe, ou tem aqueles peixes que são mais saudáveis? Eu gosto muito de salmão, sabe? Mas eu escuto falar tanta coisa, que o salmão não é bom, que é salmão de cativeiro, que tem não sei o quê. O que você pode falar sobre os tipos de peixes pra gente, Antônio? O ideal, cada vez mais, em toda a alimentação, quando a gente fala, é que a gente opte pelos alimentos mais naturais, né? Então, a gente sabe que tem os cativeiros, que nesses casos eles são mais alimentados com rações, e isso acaba que perde um pouco do valor nutricional dele, né? Mas que isso também não seja um impedimento, né? Porque a gente sabe que hoje também o consumo da população aumentou muito mais, o nível populacional, e que a gente acaba tendo que usar desses artifícios, né? De estar em cativeiro, de estar fazendo esse tipo de cultivo para que a gente possa ter, né? E até de uma forma um pouco mais acessível. O que a gente precisa entender é que nutricionista, nesse caso, vai ajudar muito, que é o que é que eu procuro no peixe, né? Por exemplo, no salmão se fala muito da gordura boa, do ômega, mas a gente encontra também em sardinhas, em cavalinha, em peixes até mais acessíveis, né? Que a gente pode estar fazendo a utilização também. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que muita gente fala de peixe, aí tem alguns peixes, né, que as pessoas falam que são mais inflamatórios, os nossos avós falavam, isso é reimoso. Existe isso de peixe que pode inflamar mais o nosso corpo? Olha, eu tenho 20 anos de experiência de consultório, né? O que eu posso lhe dizer hoje é que cada organismo é um organismo, tá? Se eu for lhe falar aqui de experiências de processos de inflamação ou mesmo de alergia, eu já tive pacientes aqui que têm alergia a gelo, né? Então, essa questão cultural que vai muito trazendo, né, de famílias, de lá para trás, de anos atrás, como é que eu costumo tratar aqui? Se eu tenho um paciente que diz que vai se sentir mal se comer banana, eu digo, pois não coma banana, tá? Não tem essa regra, não, né? Tem alguns peixes que são um pouco mais gordos, mais densos, mais duros, mas não tem isso. Pode ter um organismo que, por algum motivo, naquele momento, ou aquela pessoa sentiu, e aí vai trazendo essa herança, né, de processo inflamatório. Agora, tem aquele peixe que seja assim o mais saudável, que as pessoas possam optar por ele, por ser aquele peixe já conhecido, ser um peixe mais magro? Existe esses peixes, né, em geral, eles são todos bons, tá entendendo? Não tem um específico. Às vezes o que a gente precisa olhar realmente é a qualidade do peixe, né,
que muitas vezes a gente sofre, né? Porque você vai atrás de um peixe e aí, se for ele inteiro, já tiraram a guelra e a gente não consegue ver a qualidade. Mas o mais importante não é o tipo do peixe, seria como você compra e como você faz. Muitas vezes você pega um peixe muito bom e frita no óleo ou faz algum tipo de preparação que você acaba derrubando um pouco essa qualidade que você iria ter do Sim, pela do forma alimento, de ser né? feito, né? Exatamente. Agora, em relação ao peixe do mar, da água salgada, né, e o peixe da água doce, tem muita diferença em relação à qualidade do peixe ou não? Não vai ter diferença, vai ter sabor, né? Sim. Tem gente que gosta mais do peixe da água doce, né? Que está muito comum no nosso cará, né? E tem os que gostam mais, preferem mais da água salgada. Obviamente, da água salgada a gente vai ter uma variedade muito maior. Eu costumo dizer que as diferenças são nutricionais são muito poucas, né? É muito para a gente estar, como se diz, se apegando a isso, né? Existe sim no mar também algumas crendices de alguns peixes que se alimentam mais pelo lixo do mar, né? Carcaças, até o mero é um deles que dizem, né? E aí a gente não tem como confirmar muito isso, porque a gente não está lá mergulhado convivendo, a gente acredita às vezes no que dizem, mas eles dizem que se alimentam mais das carcaças, né? Como se fosse da sujeira do mar, né? Mas é nessa diversidade de produtos, se podemos dizer, de frutos do mar, o que uma das coisas que a nutrição fala é justamente você ter essa variedade, para que você possa estar pegando um pouco de cada um, né? Então, hoje eu vou comer arraia, amanhã eu compro uma cavala, depois eu como um salmão, depois eu como uma sardinha, onde você vai tendo essa variedade. A gente também tem aqui pessoas que são pescetarianas, né? Que só se alimentam de peixe. O peixe, ele consegue dar o nutriente necessário que a gente encontra na carne vermelha ou no frango, para essas pessoas que têm algum déficit de alguma coisa de vitaminas na proteína? Pronto, em termos de proteína, a gente consegue sim, tá? Em termos de proteína, a gente consegue. Mas é como eu lhe disse, não existe nenhum alimento completo, né? Tanto é que uma das leis da nutrição é a variedade. Quanto mais a gente tiver essa variedade, melhor. O que se pode fazer nesse acompanhamento, né? Nessa atenção que o nutricionista dá, se faz a averiguação de como é que está aí, principalmente, né, o nível de ferro e de B12, que são as vitaminas, os minerais mais encontrados nas carnes vermelhas, né? E aí a gente tenta ver como é que está esses níveis para que se possa deixar o paciente com o equilíbrio nutricional adequado, né? Agora, sobre peixe ser bom para a memória, tem muita gente que fala que isso acontece, né? Isso é crendice também dos nossos avós ou realmente o peixe tem isso? Não, tem por conta do ômega, Do né? ômega, né? O ômega, a finalidade do ômega, que tem o EPA e o DH, que é essa gordura boa, a finalidade dele é justamente essa, é memória e coração, né? E se a gente for ver aí na cultura asiática, né, na cultura mediterrânea, tanto você vê essa longevidade, né, você vê essas doenças mais acometidas aqui na nosso país, aqui, totalmente diferente. Você vê uma longevidade, você vê, né, as pessoas com uma memória muito melhor, né? Então, realmente, o ômega, que aí é fonte, no peixe, né, ele tem sim, faz esses benefícios. E falando dessas coisas que a gente ouve, né, desde a infância, a questão do olho do peixe, tem muita gente que gosta de comer o olho do peixe.
tem algum tipo de benefício também? É uma pergunta que a gente teria que averiguar, né? Assim, não é que não tenha benefício, ele vai conter alguma coisa ali, né? Seja de cartilagem, de colágeno, não seja o que não vai ter, porque muitas vezes a pessoa diz assim, se eu comer o olho do peixe eu fico bom para a visão, né? Eles especificam que vai ser bom para isso, né? Mas não, ali vai conter o nutriente que você vai ter também nas carnes, né? Verdade. Então de uma forma em geral. Agora tem um peixe que a gente sempre escuta falar muito mal, que é o panga. Diz que é um peixe necrófilo, que é um peixe que está em estudo, que estudos já mostram que nem é um peixe saudável para a gente consumir, mas só que alguns estabelecimentos acabam comprando e vendendo, né, self-service mais barato, porque é um peixe mais barato. Mas muitos estudiosos já falam que a gente deve evitar o panga por questões de segurança mesmo alimentar. O que você tem para falar sobre isso, você sendo nutricionista? Pois é, a gente precisa, foi como eu tinha falado, né, que tem peixes que estão falando que se alimentam de restos do mar, né, de carcaças, né, aí tanto humana como de animal, e a gente precisa se aprofundar. Em relação ao panga, né, que você falou, eu particularmente também não gosto, tá? Já provei uma vez e nem de sabor, nem de... Agora, em relação a essa necrofilia do peixe, a esses valores, a gente precisa realmente ter uma pesquisa, né? Eu sou muito tradicionalista, então eu prefiro os peixes que já são mais corriqueiros, que a gente já conhece, né? Porque acaba também que se fileta muitos peixes e aí depois que está filetado a gente não consegue distinguir o que é o que, né? Então é outro cuidado que a gente precisa ter. Desde a nutrição, ela vai desde a escolha. Então você tem que saber aonde está comprando, né? Esse local que você está escolhendo que seja de confiança, para que você realmente esteja comprando o produto que você quer, né? E de uma qualidade íntegra. Para a gente encerrar, eu queria conversar contigo, Antônio, sobre a questão da substituição. A gente está, hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira santa, e geralmente no domingo de Páscoa, muita gente faz almoço em família, né? E aí, para quem quer substituir o peixe, qual seria a opção tão saudável quanto? O que a gente pode usar? Porco, para quem gosta, frango... Exatamente, você já deu aí ótimas sugestões, né? A gente tem aí um preconceito com a carne de porco, mas é uma carne excelente, né? Então você pode estar usando porco, você pode estar usando frango, você pode estar usando outros tipos de pescados, arraia, caranguejo, né? Então, hoje a nossa diversificação alimentar é muito grande, né? Então, tem várias preparações que podem ser feitas até mesmo com os ovos, né? A gente fala ovo, mas você consegue fazer algumas preparações excelentes com ovos, verduras e frutas e queijo, e você consegue estar fazendo aí um quiche, consegue estar fazendo tortas, e você vai tirando aí, em respeito às religiões, a carne, né, mais vermelha, mais sangrenta, como se diz, para estar usando essas outras opções. Verdade. Olha, eu queria te agradecer pela conversa boa e... só um detalhe, a gente não está nem falando sobre isso, mas um produto também muito comum na Semana Santa é o pão de coco, né? Então eu queria que você, como nutricionista, só falasse um pouquinho sobre o pão de coco em relação a questão do consumo, né? A questão calórica. Obrigada, Bia. A questão calórica. Porque muita gente acaba comprando pão de coco, que é um pão considerável, grande. E aí a questão calórica, se a gente for comparar com carioquinha, com pão de forma, porque acaba saindo um pouquinho muito do costume do dia a dia.
E é um pão gostoso, né? Então, assim, melhor forma de se consumir seria ele puro, seria passado na manteiga, aí acaba aumentando também as calorias já, né? Isso. Tem períodos que a gente precisa colocar essas questões um pouquinho de lado, né? Como eu tenho essa cultura do pão de coco nesse período, então o que é que eu falo muito para os meus pacientes? Que a gente substitua pela questão religiosa, mas que eu não acrescente, né? Porque às vezes eu posso pegar esse pão de coco e estar usando no meu café da manhã na mesma porção do que se encontra na sua dieta. Você está trocando só o produto, né? Que tem, sim, diferenças calóricas, e eu nem gosto muito de falar de caloria, porque caloria é muito relativa, existem as calorias boas e calorias ruins, né? Então, mas falando de forma mais genérica, você substitui alocando esse produto onde você já iria comer. Ah, se no meu café da manhã eu ia comer um pão integral, eu vou comer hoje um pão de coco, pelas minhas questões religiosas, e não vou me preocupar com isso, né? É um período, é uma coisa pontual, né? Então, assim, dentro de uma rotina alimentar e nutricional, como é uma coisa pontual, isso não vai interferir, não, né? A gente tem que alimentar o corpo, a alma, né? A saúde é um bem-estar amplo, né? Psíquico, social, né? E do corpo. Então, a gente tenta ter esse cuidado, essa atenção mais ampla. Só pra gente se despedir, uma pessoa tá perguntando aqui, um ouvinte, o pai dela dizia que o peixe bonito é reimoso. Ele sempre dizia, como todos os peixes, menos o bonito, porque é reimoso. Isso é verdade? É como eu já tinha te falado, né? Assim, tem peixes ou tem alguns produtos que as pessoas comem e o corpo dela, por algum motivo, não se deu bem, às vezes nem sempre por isso. O que a gente sabe que tem mais, e até tem estudos falando, são os crustáceos, né? Os camarões, que são mais alergênicos, né? A lagosta, o lagostim. Isso aí a gente sabe que tem, sim, essa alergia. E já tem até alguns estudos que dizem que é o produto que bota para conservar, né? Então, assim, deve ter gente que come o bonito e não tem nada de processo inflamatório, nem não. Eu acho que vai muito de organismo para organismo. Perfeito. É como tapioca, né? Tem gente que come e tem azia, tem gente que come e não sente nada. Tem gente que tem gastrite, que não pode comer tapioca ou cuscuz e come e não sente nada. É verdade. Então... Olha, eu queria te agradecer pela conversa boa, Antônio Rangel, nutricionista, diretor tesoureiro aí do Conselho Regional de Nutrição. Muito obrigada, Antônio. Eu que agradeço e eu, como nutricionista, estou à disposição. O Conselho CRN 11, né, que compreende aí os 3 estados, Ceará, Piauí e Maranhão, está de portas abertas para os nutricionistas e para a população, para a comunidade. O que precisarem, a gente está aqui à frente e à disposição de vocês para ajudar, para orientar da melhor forma possível. Obrigada. Um abraço para você e bom feriado. Boa Páscoa. 9-1, obrigada pela sua companhia, querido madrugador que foi comigo até agora. Obrigada à nossa equipe maravilhosa. A gente se encontra